Saudações, pessoal. Novamente agradecendo o apoio de vocês, que vocês me oferecem adquirindo as obras da coleção Grimário Goécia, com a sequência dos 72 Diamonds, assim como da coleção Grimário Verum Capnicron. Apesar de que desde o fim da editora Bock 2, as vendas desses livros despencaram, ou seja, alguma coisa impede vocês de comprarem as obras dessas coleções, e eu ficarei feliz em saber qual a razão. Talvez eu possa resolver isso, caso vocês me informem qual a razão. Para entenderem o valor dessa nova abordagem e a razão pela qual tanto eu, como autor e como usuário, como as demais pessoas que já adquiriram os livros dessas coleções, nessas coleções eu saio da sabotagem mágica feita sobre os mesmos nomes pelos cabalistas. Sim, a cabala é maravilhosa para se trabalhar com Deus, em você e os anjos, mas termina aí. Não sei se vocês sabem, mas o Salomão é um grande profeta e um grande rei para os hebreus. Nada mais. O chamado Chaves Menores de Salomão e Chaves Maiores de Salomão são obras criadas por magos cerimoniais, e não por hebreus. Quer dizer, pegaram alguma coisa que acharam no Salomão, mas com um aprendiz de magia, o próprio mestre dele não apoiava o Salomão em suas atividades com deidades estrangeiras. Mesmo porque a história do Salomão indica que na filosofia hebraica trabalhar com diamonds é ilógico. Então, mesmo que eu coloque alguns apontamentos hebraicos nas obras, é apenas para registro de informação, pois quem realmente é hebreu e pratica a cabala sabe que o conteúdo principal para trabalhar com Deus e seus anjos é principalmente pelos escritos religiosos deles, não os mágicos. Isso por si já anula as simplórias e mesquinhas associações que fazem de tudo quanto é magia com a cabala. Perguntem ou pesquisem se algum autor da cabala relacionado a qualquer assunto que for faz a mesma associação de outra linha religiosa usada em paralelo também com a Torá, com Sefer Yetzirah e demais obras hebraicas. Portanto, todas e qualquer associação da cabala com outras linhas de crenças juntas, justo por isso e apenas por ser incompleta, já se torna fadada ao fracasso, cedo ou tarde. Então, qual o padrão que eu sigo nessas coleções? Eu uso o padrão pragmático, sem nem por um lado idolatrar daimons, criando uma nova religião na adoração reversa daquelas caducas, hipócritas e mentirosas religiões tradicionais da mão direita que condenam a magia da mão esquerda, nem por outro lado também eu faço aquela metodologia cerimonial feudal de atribuir aos daimons as piores desgraças que praticantes da desgraça dessa desgraça que eles jogavam para essas energias convocadas, chamadas Daimons. Para entenderem melhor a minha abordagem dessas obras, lembremos que Daimons é um nome grego para deuses estrangeiros. Mesmo que com grande influência política, os romanos os associaram com o mal, ao aprenderem que a primeira coisa militar a fazerem para conquistarem povos e nações era derrubando suas crenças nativas. Portanto, o bem e o mal deles está em quem os usa, não nesses que realizam os pedidos de quem os chama. Sei que na lógica mesquinha, simplória de adoração religiosa, como destacado na nossa sociedade mais para criar ou manter humanos escravos de seus dogmas, implica numa adoração religiosa, mas atualmente isso não funciona com os daimons. Portanto, excluída qualquer adoração ou condenação. Sei que ao você acorrentar tua prática no padrão literário tradicional que trata do tema magia, é difícil achar obras que questionem o velho, desgastado e ineficiente padrão tradicional cabalístico que, fora da religião hebraica, não funciona para porcaria alguma. Que, quando levados à prática, esse material só serve para cedo ou tarde enfileirar mais gente em templos religiosos como súditos destas mesmas religiões. Mas a vida nos ensina que contra fatos não há argumentos. O dogma no teu sucesso, na tua prática, responde suas dúvidas automaticamente, principalmente pelo quanto cada coisa lhe custará. Longe daquela mesma coisa maluca de você repetir frases se declarando a pessoa mais poderosa do universo, ignorando que fará as mudanças da realidade atuando nela e não mandando nela. Claro, presumo que você, mesmo sendo pessoa muito poderosa economicamente, sabe o quanto é valioso fazer aliados e parceiros do que opositores e concorrentes. Então é desnecessário te explicar como se portar com quem te rodeia.
Caso não saiba, não há melhor forma do que convivendo com as pessoas que você terá como aliadas a atuarem contigo, ao invés de atuarem contra você. Não é a repetição de teorias que traz excelência, mas sim a repetição de tua prática. É para isso que essas obras servem, da prática e voltadas exclusivamente ao teu sucesso. Então eu repito que realmente tem muito material, conteúdo e atividades de obra, da obra, né? Para que você possa montar seu coven, gruta, seita ou até mesmo uma religião de esquerda. Isso com muita interatividade. No primeiro volume, Introdução, existem muitas opções de desenvolvimento individual na magia, para que então, ao conhecer as técnicas individuais para se praticar magia solitariamente, possa então adaptar essas técnicas a cada daimon com o qual operará depois nos outros 3 volumes, Alta Hierarquia, Baixa Hierarquia e Esquecidos. Aliás, uma coisa que eu sempre esqueço de ressaltar, quer dizer, desde a última vez eu passei a lembrá-los, no método de se chegar ao Sagrado Anjo Guardião de Abramelin, o processo é por meio de daimons e não por anjos. Só por isso, espero que entendam a necessidade do ser humano se desenvolver pela realização de sua vontade para chegar ao anjo sagrado anjo guardião. Não que ele obedeça a um ordenamento universal com o comando de seres celestiais. Tudo bem, a justiça é para todos e colherá tomate quem plantar tomates. Mas independente da desorganização universal que a vontade de alguém possa provocar, é nessa mudança do lugar comum que as coisas acontecem. Senão, seguem o rumo natural dos eventos. Mas para entenderem muitas opções para intervirem a realizarem suas vontades, na coleção Grimmarium Verum Carpenicron, no primeiro volume, a introdução, apenas para citar exemplos de atividades abordadas, tem toda a orientação para trabalhar com sigilos, oferendas e altares, óleos e incensos, velas, ervas, orações, talismãs, encantamentos, nós mágicos, mão da glória, bonecos, pactos, impes, encruzilhadas e muito mais coisa. Tem um monte de atividades. No caso de você organizar teu coven, gruta, seita ou até mesmo uma religião de esquerda, é conteúdo sensacional para treinar novas pessoas neófitas para que entrem no seu grupo com muita experiência. E o bom é que ao trabalhar com os outros livros, pelo menos da mesma coleção, poderia expandir todas as técnicas aprendidas muito além do manual, a se adaptarem a todo e qualquer nome com o qual operarão, cada qual com atividades condizentes com sua linha de ação. Agradeço de coração mesmo todas as pessoas que escolhem os meus livros eletrônicos para ou os comprar ou também lerem emprestado no Kaidan Limited. Lembro que, apesar de parecer que nós autores não ganhamos nada com isso, quanto mais as pessoas alugam para lerem os livros eletrônicos, entendam que é a vossa leitura que nos paga. Claro que se alugarem, devolverem sem ler a obra, nem vocês leem as obras, nem nós, pessoas autoras, ganhamos qualquer coisa. Como agora eu ofereço exclusivamente pela KDP, é pela Amazon que obterão as minhas obras e de muitas outras pessoas autoras que também lhes oferecem o acesso pelo mesmo sistema, pagando apenas uma taxa fixa mensal. No meu caso, várias obras antes estavam apenas impressas, já agora estão disponíveis, depois foram convertidas para livros eletrônicos, disponíveis para vocês emprestarem esses livros eletrônicos no modelo Kaidan Limited e podem os guardar no seu Kaidan, leitor Kaidan, que até o devolverem. Assim como fazem com outras obras de outras pessoas autoras, seja de qual tema forem. Assim, antes de comprarem livros eletrônicos ou impressos também, de minha autoria, ou também de outras pessoas autoras, poderão conhecer o material, lerem o mesmo para depois, caso gostem e precisem usar o depois, como é a minha intenção, vocês podem comprar os mesmos. E o bom é que o Kaidan Limited só tem limite para colocar na tua conta 20 livros eletrônicos, mas infinito quando vocês devolvem um e emprestam outro. Claro, podem fazer essa troca por livros novos pelo pagamento da mensalidade em vigor. Então acabou o mês de vigor, pagam um novo mês e adquirem mais um mês de prazo para emprestarem novos livros eletrônicos. Lembre-se, a mensalidade é para emprestarem novos livros eletrônicos, quando podem demorar para lerem um livro eletrônico sem lhes obrigar a devolverem os mesmos, mesmo com a mensalidade deixando de vigorar. Mas vamos lá, o resto desse vídeo de hoje é curto, mas muito interessante, é ampliar mais ainda a utilidade das origens desse patchworking e do meu próprio livro. Este nome foi abordado apenas no Magia com o Sagrado Anjo Guardião dos Demônios, de Abramelin, o Mago, com a devida orientação que faltava no original que eu passei no meu livro, e-book.
Magia Patchworking de Abramelin. Aqui e agora ofereço uma nova atividade para quem passa por dificuldades que exigem prerrogativas para que sejam feitas separações, do que se preocupar com as separações que já são determinadas. Assim como pessoas cozinheiras, muito antes de fazerem grandes pratos para serem divididos com várias pessoas, precisam saber em quantas divisões serão realizadas para decidir quanto de ingredientes precisam. Os cozinheiros, no caso. Essa atividade, então, também foca nos ingredientes do que no prato a ser dividido apenas. Isso é essencial quando, justo por sabermos que alguma separação será feita, precisamos lidar com exigências prévias e consequências posteriores sobre as nossas pessoas, principalmente no setor profissional e econômico, além do culinário, claro. Então, hoje segue com expansão exclusiva o livro eletrônico ou impresso sobre o patchworking para o padrão Abramelin, tanto hoje em português como espanhol e inglês, que farei na semana que vem. Essa nova atividade inédita é para usufruírem mais ainda o material prático do patchworking que já adquiriram, conforme a proposta do livro eletrônico, aqui no... Hora da Magia do Vamos ao tema de hoje, sobre o Daimon tratado no código 2.08. Essa atividade de hoje é para você fazer preparativos para uma mudança ou lidar com as consequências de separações ou divisões. Resumidamente, as separações parecem negativas, principalmente quando é de algo que temos e passamos para outras pessoas. No entanto, ao se assumir uma postura empreendedora, por exemplo, todo e qualquer condomínio, é exatamente isso quando uma pessoa ou grupo ou empresa, proprietários de um terreno, a dividirem com novos proprietários, adquirem suas partes e multiplicam o retorno, principalmente pela valorização dos mesmos. Essa magia, em associação com esse exemplo, também operará depois com a gerência dessa divisão e principalmente pela valorização dessas divisões, para que tragam mais prosperidade para aquelas pessoas que eram seus proprietários. Ou podemos comparar também com o passe de um crack, que quando muito elevado o valor, são feitas parcerias para se completar o valor exigido a ser investido no passe do mesmo. Mesmo sendo assim separadas ou divididas as participações e respectivos retornos desse investimento. Até mesmo restaurantes, analisando a média de consumidores fregueses, precisam sustentar o seu estoque de ingredientes para ter então condições de atender às necessidades dos consumidores, para depois gerenciar os efeitos dessa devida divisão feita com satisfação ou não pelas pessoas clientes. Nas capacidades desse nome na sua mitologia, lembramos que já possui uma sugestão na obra para lidar com a separação em si. No entanto, aqui se faz necessário um complemento para que por meio do patchworking possa ter o serviço completo. Então, dessa vez, a sugestão recomendada é para o patchworking no código 208 para que pessoas que passam por um determinado prazo curto ou longo para poderem planejar as coisas e reduzirem ao máximo as perdas e multiplicarem os ganhos durante toda e qualquer divisão ou separação que terão. Podem também administrarem eventos cotidianos inserindo essa metodologia até mesmo de forma mecânica, quando essas necessidades forem habituais, novamente ressaltando que é a experiência que traz a excelência. Claro que todo e qualquer meio divinatório que você use sempre poderá e será muito útil para obter uma postura no que operará, principalmente ao contar com o apoio desse nome no código 2.08. Então, qual o nome dessa atividade de hoje? Essa nova atividade que passarei para vocês para podermos lidar com as exigências prévias e lidar com as consequências das separações e divisões em nosso caminho, hoje é inédita no e-book e no livro Magia Patchworking de Abramelin, o Mago, que eu dei o nome de Antes e Após. Então, qual é e como funciona? Eita, peraí. Então, qual é e como funciona? Então, qual é e como funciona?
A pior coisa que nos envolve quando temos uma separação ou divisão é o impacto do desconhecido. No entanto, quando já sabemos que elas ocorrerão e como ocorrerão, ou para quantas pessoas serão divididas, então precisamos lidar com as circunstâncias para que percamos o mínimo, tanto antes da divisão acontecer como depois, pelo menos para sobrevivermos. Sei que isso pode render um baita drama, mas a magia é pelo menos para isso, para reduzir os efeitos e a um nível suportável, como consequência natural. Caso a separação não foi planejada antes, o pânico é natural. Mas também, caso não gerencia o antes e o durante pelo depois, os resultados da realização da separação também serão catastróficos. Pelas divisões, tanto positivas quanto negativas, serem muito variáveis, a forma como lidará com as necessidades prévias com a gerência posterior é fechada em cada circunstância. Assim, o patchworking busca trazer opções a reverter a catástrofe que a falta de opções nos eventos traz, mas de forma construtiva, com algo que você possa fazer e usar sempre e lhe trazer soluções que tanto procura ao invés de problemas, por mais demorada que seja a sua aplicação. Ao encontrarmos nossa possibilidade de trazermos e aplicarmos nossos esforços pelas soluções, as preocupações deixam de ser tormento e passam a nos trazerem razão para cada vez mais trazermos o cumprimento de nossos compromissos. Como o patchworking ajuda a planejar e lidar com consequências de separações nessa profunda crise? Sei que quando mais se fala em crises econômicas globais, desde 1929, na crise na Bolsa de Nova York, aquele modelo de economia centralizada, facilmente gerenciável, logo vem à tona como paralelo à nossa realidade. Mas o mundo mudou muito e cada vez fica mais descentralizado. Aquele enredo das desgraças de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo era muito efetivo até a década de 80, mas acabou e precisamos enxergar um mundo diferente. Para quem tem dúvidas da diferença, achando que o mesmo impacto se dará sobre o Brasil como aconteceu em 1931, 2 anos depois da queda da Bolsa de Nova York, quando chegou aqui o impacto daquela crise. Agora existe uma baita diferença, pois a economia mundial desde 2010 não está centralizada exclusivamente ao que a Europa e a América do Norte decidem. As catástrofes lá finalmente são nítidas, trazendo crescentes desgraças para as mesmas localidades que o resto do mundo não quer para si. A gente não quer uma realidade catastrófica como está nos Estados Unidos ou Europa. Pintam uma desgraça no mundo, causada pelas cagadas deles, na péssima gerência militar e política, por exemplo, da Ucrânia. Na verdade, desde 2014, é um país sem forças militares próprias, porém um reduto com fábricas de armas químicas, propriedades de algumas pessoas integrantes da apelidada Nova Ordem Mundial, que financiam a defesa de suas propriedades, lá na Ucrânia, por um grupo de mercenários nazistas, e acham que o mundo vai bancar essa desgraça deles para o mundo todo e para os próprios reais, o real povo ucraniano. Só que isso está longe da realidade. Aliás, a maior transição mostrando a insatisfação do mundo com esse teatro de palhaçadas com o mundo foi na canetada mesmo, quando algumas nações, no caso o Brasil e a China, assumidamente e depois outras, raparam a base financeira, deixando de usar o dólar como lastro para o comércio internacional e acabando com aquele velho teatro das tesouras econômicas do mundo transado em dólares. Acabou. Mudou tudo e quem passa a fazer transações internacionais com moedas próprias passa a valorizar muito a moeda pátria. Assim, novamente o pichuleco CPX pegou uma nova onda de sorte pela sua canetada, aprovando isso com a valorização do real a cada dia pelo contínuo trabalho dos mentores da agropecuária brasileira, trazendo mais recursos para o Brasil do que qualquer outra razão. Claro, somado às cagadas dos europeus e norte-americanos, ferrando cada vez mais com a produção agropecuária deles, seja pela alta de juros absurda ou por medidas suicidas, principalmente na Europa. Assim, espero que entendam que justamente no Brasil prorrogou mais tempo ainda a vinda da crise mundial com isso. Outros países como Arábia Saudita, Irã e Rússia perceberam que agora podem superar principalmente o boicote feito à Rússia da mesma forma.
com países que não caíram na arapuca dessa catástrofe construída desde que os investidores na apelidada nova ordem mundial e ainda fazem comércio entre si. Acho que com isso perceberam o exemplo implícito dessa necessidade de planejarem separações antes e depois da separação em si, mas agora num contexto global. Ok, apresentou o exemplo no nível global, mas qual a estratégia para elaborar um patchworking, principalmente procedimentos prévios e mesmo posteriores à separação? Sei que nessa catástrofe muito antiga que a mídia nos ensinou e nos programou para vivermos no mundo da fantasia, da ficção, fez gerações de pessoas que ficaram alienadas pelas notícias, chegando nesse teatro das desgraças construídas, ditando como deveríamos nos comportar. Mas quem não amadureceu antes, ou amadurece agora, ou para sair dessa bolha de poluição mental, ou já era. E quem já não fez, desliga as telas emuladoras de uma felicidade fictícia e volta para a realidade de seu mundo que te envolve, ao invés do que aquele mundo do que deveria ser. Senão a conta chega e você não terá como sobreviver. Cientes de que agora precisamos inserir nossa vontade na realidade, torna-se assim implícito ao que lhes falei agora, que devem planejar as coisas antes que elas aconteçam, para que depois tenham um cenário que lhes seja favorável a lidarem com as circunstâncias ou com as consequências. Simples assim, nada além disso e nada menos do que isso. Claro que os fatores externos influenciam nos resultados, mas o impacto desses será o menor possível quanto melhor planejar as separações, para que então possa gerenciar também resultados dessas, desde que planeja as possibilidades com antecedência. É o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. Falta muita coisa para eu ser feliz. Como garanto resultados sem recursos? Essa tua pergunta é a síntese do que descobrirá ao fazer patchworking com Diamond do código 2.08. Entenda que o mundo está sempre em transição, portanto é um direito teu você acreditar num destino já pronto e escrito, enquanto observa as coisas acontecerem e a desgraça crescente lhe envolver. Como já lhe disse, essa postura de submissão à realidade lhe cobrará um valor maior do que aquilo que você possui, independente do quanto você imagina ser pessoal autossuficiente. Por meio desses patchworking, operará com os recursos que tem para reduzir ao máximo os custos da separação e colher a maior quantidade possível de resultados dessa tua gerência sobre as mudanças a por vir. Então, o que o Sagrado Anjo Guardião tem a ver com isso? Como fiz questão de ressaltar, uma separação mal planejada é pelo menos o primeiro passo para uma tragédia iminente, caso não houveram outras tragédias somatórias antes, durante e depois. Ao contrário, quando você planeja a separação anteriormente, calmaria que somente quem faz isso pode declarar a redução de conflitos e dores de cabeça evitados. Conforme o teu sagrado anjo guardião atua principalmente no que pessoas despreocupadas com as separações e suas consequências podem proporcionar, este é um procedimento que poderá formar um padrão para você poder cada vez mais lidar melhor com essas situações. Principalmente porque se treinou pelas experiências e a cada vez fazer isso com melhor efetividade previamente às tragédias. É isso, pessoal. Você pode realizar então essas atividades em qualquer local, desde quando tenha condições de relaxamento e condições para executá-la, geralmente fruto de teu desenvolvimento com meditação. Sei que na nossa sociedade, cada vez mais acelerada em seu índice de ansiedade, cada vez mais mina as pessoas que buscam desenvolverem principalmente sua própria concentração. Mas é justamente aí que já tem um campo para você se aprimorar. Como é você que define como e onde precisa se desenvolver, para chegar ao teu êxito requer que pratique quanto mais você puder. Esse vídeo não foi tão longo, mas enfim, quem puder, ajuda-me no exterior adquirindo também os livrecos rituais, que são blocos de anotações num tamanho de bolso com páginas em branco ou pautadas relacionadas à Goécia para guardarem escritos exclusivamente a magia, enquanto ao mesmo tempo o portal para o patchworking na própria capa. Assim, já oferecem recursos para tuas atividades neste padrão. Basta procurarem por notebook também com Tesla de Murbox
esses dois termos, notebook e Tesla de Murbox, nesses livros de bolso, cada um na capa com o sigilo de um dos 72 Daimons da Goécia. Assim agradeço a vossa presença e desejo-lhes uma ótima semana. Abração! Fui!